Crime na zona rural. Empresário de Caçapava é encontrado morto com sinais de enforcamento. Corpo ficou desaparecido por 17 horas. Polícia acredita que seja latrocínio, roubo seguido de morte. Passagem de ônibus mais cara. Quem depende do transporte coletivo em São José dos Campos reclama do aumento de quase 8% no valor da tarifa. Bastante, né? Para quem necessita do ônibus para trabalhar, por exemplo, o salário não sobe, né? Apenas uma picadinha. Muita gente procurou os postos de saúde de Taubaté no primeiro dia da vacinação contra a gripe. Eu vim para tomar a vacina. Eu cedinho. Cedinho. 5h30 já tinha acordado. Protesto pela terra. Integrantes do MST ocupam fazenda em Taubaté. O MST está organizado nacionalmente para fazer ocupações de terra, né, e reivindicar as nossas pautas junto aos órgãos públicos. Sabores da Itália. Moradores da colônia de Quiririm, em Taubaté, preparam mais de 100 toneladas de massa para a tradicional festa italiana. Venham, mas não é para comer só lasanha, não. É para experimentar de tudo. Estas e outras notícias você confere a partir de agora. Fique com a gente, o Band Cidade está no ar. Boa noite para você. Muito boa noite. O assalto à casa de um empresário de Caçapava teve um desfecho extremamente violento. Durante 17 horas, Carlos Alberto de Faria viveu momentos de pânico. Ele foi torturado até a morte por 5 criminosos. Uma brutalidade imensa, né, Gianda? O corpo foi encontrado numa estrada. Hoje à tarde, familiares se despediram do empresário. No velório, parentes e amigos do empresário não entendiam o motivo de tanta violência. Com medo, a família de Carlos Alberto Faria preferiu não gravar entrevista. A vítima trabalhava no ramo de transportes. Ele estava em casa, uma chácara no bairro Jardim Borda da Mata, em Caçapava, com outras 3 pessoas, quando foi surpreendido por 5 assaltantes encapuzados e armados por volta das 6h30 da noite no último domingo. Durante a ação, o homem foi torturado com fios de extensão e os criminosos pediam dinheiro. Segundo o boletim de ocorrência, os bandidos destruíram as câmeras de segurança da residência e obrigaram uma das vítimas a limpar os vestígios de sangue. O grupo deixou o local levando o empresário e o carro dele e ameaçou a família para que não comunicasse à polícia, dizendo que iria entrar em contato para exigir resgate. Depois de 17 horas em poder dos sequestradores, o empresário foi encontrado às 11 horas da manhã de segunda-feira, aqui neste ponto, nesse lugar vazio, próximo à estrada José Francisco de Alvarenga, no bairro Perinho, em Caçapava. Ele foi encontrado ao lado de um veículo roubado e com sinais de enforcamento. O carro do empresário foi encontrado incendiado na rodovia Vito Ardito, quilômetro 116. A polícia registrou o caso como latrocínio, roubo seguido de morte. A Polícia Rodoviária Estadual e a Polícia Militar Ambiental apreenderam hoje 1.600 unidades de palmito jussara in natura na rodovia dos Tamoios. O produto foi encontrado dentro de um veículo no quilômetro 80, no trecho de Caraguatatuba. Também foram apreendidos 36 potes de 3 quilos cada, com produtos prontos para venda. 3 pessoas foram detidas, encaminhadas para a delegacia e multadas, cada uma em R$500 mil. Depois de Tremembé, agora são os passageiros de São José dos Campos que terão que pagar mais pela passagem de ônibus. Pois é, Jean, o reajuste de quase 8% começa a valer na próxima semana. Mas os usuários já estão reclamando. Já estão reclamando, obviamente, porque muita gente diz que antes de aumentar o valor da tarifa, deveriam ser feitas melhorias no sistema do transporte coletivo. Dentro dos ônibus ainda não há nenhum aviso. Na rodoviária velha, também nenhuma informação sobre o aumento da tarifa. Mas notícia ruim corre rápido. Fiquei sabendo hoje de manhã e fiquei muito chateada, porque salário não sobe, né? Salário não sobe, só as coisas estão subindo. Não sei como que o brasileiro vai sobreviver, né? Bastante, né? Para quem necessita do ônibus para trabalhar, por exemplo, o salário não sobe, né?
Dia 27 de abril, o preço da passagem sobe de R$ 3,80 para R$ 4,10. Os salários de motoristas e cobradores, combustível, tamanho da frota e número de passageiros serviram de base para definir o reajuste em 7,89%. Mesmo com a lei que isentou as empresas do ISS, o secretário de Mobilidade Urbana disse que não foi possível dar um aumento menor. A gente tem um impacto operacional muito grande na questão do cálculo tarifário, né? O que isso significa? Que eu tenho que levar em consideração a frota, a quantidade de quilômetros que essa frota roda e a quantidade de passageiros que ela transporta. E o que a gente vem registrando, né, o que está acontecendo agora com relação a essa questão operacional, é que a quantidade de passageiros pagantes transportados tem caído ao longo dos anos e isso se acentuou aí nos últimos meses. Então isso gera um grande impacto no cálculo da tarifa. À medida que a gente consegue atrair mais usuários para o sistema, mais pessoas vão dividir o custo de toda essa operação e aí a gente consegue manter a tarifa em patamares mais baixos do que a inflação ou até, numa situação mais extrema, reduzir a tarifa. Mas a tarifa poderia sim pesar menos se a prefeitura arcasse com parte do valor. Só que o subsídio foi descartado. Quando você tira dinheiro do cofre público para poder subsidiar um sistema específico, né, isso é partilhado por toda a população. Do jeito que a gente está hoje, somente aqueles usuários de transporte que partilham essa conta. Dona Fátima gasta cerca de R$ 100 por mês para levar e buscar a filha na escola, que também paga passagem. Para ela, 30 centavos a mais vão pesar no orçamento. Eu não concordo, não, de forma alguma. Se a gente quisesse, né? São José é uma das mais caras que tem, né? E sempre, todo ano, a mesma coisa, aumentando. E a gente não espera um aumento tão rápido. Né? Do jeito que a condição financeira do Brasil está, então, é complicado. Mas, em contrapartida, a Prefeitura também anunciou melhorias no transporte coletivo. E a primeira delas vai ser a renovação da frota. 37 ônibus maiores que esses atuais serão adquiridos pelas 3 empresas que detêm a concessão do serviço. Eles devem começar a circular em maio e até julho toda a frota já estará nas ruas. Outra novidade será o uso da tecnologia. O cumprimento dos itinerários dos ônibus será monitorado por GPS. E a população também vai poder controlar os horários por um aplicativo de celular. A informação em tempo real do tempo de espera, do tempo de chegada desses ônibus nos pontos. O sistema está em testes e deverá ser concluído em 45 dias. Mas quem depende de ônibus queria mesmo é que as melhorias viessem antes do reajuste. A gente tem que ver as melhorias, porque o aumento já aconteceu por melhorias, né, no ano passado. A gente não viu muitas porque as condições continuaram praticamente as mesmas. Então a gente tem que ver as melhorias. Se for aumentar, a gente tem que ver, né? Primeiro as melhorias para depois o suposto aumento, né? Que como eles falam que tem que reajustar sempre, mas vamos ver no que vai dar, né? Só lembrando que Jacareí é a próxima cidade que pode ter a tarifa do transporte coletivo também reajustada. Pois é, Janda, a prefeitura está estudando, né, o pedido da empresa e curioso que todo ano tem esse reajuste, né? As prefeituras, as empresas dizem que vão melhorar o serviço, mas sempre a gente mostra aqui no Band Cidade a população reclamando, né? Com razão. O Band Cidade faz uma pausa rapidinho e na volta do intervalo tem a previsão do tempo. Capricho no cobertor durante a noite, viu? Porque a madrugada promete ser fria. Na Serra da Mantiqueira, por exemplo, os termômetros marcam mínima de 8 graus. Isso porque ainda nem é inverno, né, Janda? E você vai ver também, hoje foi o segundo dia de ocupação de uma fazenda em Taubaté por integrantes do MST. Essa é a terceira vez que o movimento invade a propriedade. Em 2009 e 2010, o local já foi ocupado. O grupo diz que a área está improdutiva. Hora certa para você, faltando 1 minuto para as 7 horas da noite. A gente volta em instantes.